Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. Que saudade que eu tava de vocês. E a gente sempre trazendo temas interessantes, debates interessantes. Hoje eu tenho a honra aqui de receber ele, que é um amigo, mas também um cara craque, gente, economista craque, que entende sobre o cenário de investimentos. Eu recebo hoje ele, que é economista, especialista de investimentos pela Monte Capital, pai do Gael e agora da Aurora, marido da Maxiane, mas, antes de tudo, um profissional excepcional. Seja bem-vindo, Nicolas Paes. Obrigado, Hugo. Obrigado, pessoal do Novo Contexto. Nicolas, não é porque você é meu amigo, não, mas todo mundo que chega aqui, eu digo a mesma conversa, não tem exceção. Uhum. Aqui é uma conversa igual uma prosa. A gente vai conversando, por isso que o nome é cafezinho. A gente vai conversando, hoje a gente está tomando um café gelado, um cappuccino aqui com paçoca e doce de leite, uma coisa... lambreta café fazendo a diferença aqui. O negócio tá bom. Tá bonito. Mas não acho que eu tô à vontade, vou passar muito tempo aqui, não. À medida que a gente vai tomando, o café vai diminuindo. Então, quando for diminuindo, é sinal que o quê? Que a conversa vai acabando. Tá certo? Mas fica à vontade, você é de casa. E lógico que a nossa conversa não poderia ser diferente. Vamos falar sobre investimentos, vamos falar... Antes de tudo, eu queria ouvir de você, eu gosto de ouvir muita opinião, eu queria ouvir de você, qual é o cenário do mercado financeiro hoje? Como é que você pode... Lembrando que dia é hoje que a gente está gravando? Hoje é 30 de abril. 30 de abril, último dia do mês, fechamento do mês. E ontem teve a reunião do Copom, né? Isso, então fala aí pra gente. Eu vou tomando meu cafezinho. Eu vou só experimentar aqui do lambreta café também, né? Pra poder... O negócio é bom. Bom, muito bom. Eu fiz o oi pro pessoal do Novo Contexto, mas também aqui agradecendo no oi a toda a população de Caruaru, que é a minha terra aqui do meu coração. E aí, falando sobre essa questão de cenário econômico, né? É uma coisa que todo mundo, obviamente, precisa, né? Deveria saber, deveria olhar principalmente... Não só o empresário, né? Porque a questão do cenário econômico, ele impacta muito mais a vida das pessoas do que às vezes elas imaginam, né? E hoje a gente está num cenário que ele envolve uma série de situações. A principal dela, querendo ou não, é a guerra, né, no Oriente Médio. Temos as questões internas do Brasil e aí estamos chegando perto agora das eleições. Então as eleições agora já começam a entrar na pauta do cenário econômico. Mas quando a gente olha num todo o Brasil, a gente vem, né, eu falo isso para todos os empresários, olha, quem está vivo até agora não quebra nunca mais, porque a gente passa ali em 2020, que é pandemia, né, por um choque de inflação muito grande, então a gente sai ali de uma inflação próxima de 3%, que é 2019, 3 e pouco, mais ou menos 4%, a gente chega ao pico de quase 12% de inflação, uma Selic de 2%, depois a gente inverte, uma Selic sai de 2 e vai a 13,75, a gente diminui um pouco essa Selic próxima ali de 11 e estamos em 15, que é a maior Selic aí dos últimos 20 anos. Então, é um cenário muito restritivo, né? É difícil a gente imaginar, né? Assim, a economia crescendo, não cresce, né? É muito restritivo. O peso que as empresas e as famílias têm hoje, que é uma coisa que precisa ser mais debatido, né? O endividamento da família é muito alto, né? Acho que é o maior endividamento da história das famílias no Brasil, principalmente a classe média e, obviamente, o pessoal da classe mais baixa, mas a classe média está muito endividada e com o custo de juros nesse patamar é muito restritivo. Então, quando a gente olha para frente, né, claro que o Brasil, infelizmente, é aquele aluno nota 6, né, em que a média para passar é 6, então ele vai fazer o mínimo possível para fazer alguma coisa, infelizmente. A gente enxerga que o cenário para frente precisa ter um juros mais baixo e isso obviamente tende, né, a trazer uma atividade econômica melhor. Claro que isso vai depender das pessoas que estão e vão entrar, né, no comando do Brasil. Então, quando a gente olha para o cenário, o que a gente enxerga de fato é sim uma queda de juros, 15% é muito caro, a gente tem várias empresas passando por muita dificuldade.
E o que isso tem a ver com o dia a dia das pessoas, né? Sim. Quanto mais juros, ou a empresa ela acaba retendo esse dinheiro em aplicação financeira e ela investe menos no mundo real, ou por outro lado, aquela empresa que acaba estando um pouco mais endividada, ou ela vai fechar, ou ela vai reduzir, isso gera menos emprego. As duas coisas automaticamente têm o mesmo sentido, que é menor atividade, menos emprego, né? As pessoas têm menos oportunidade, então todo mundo fica, querendo ou não, um pouco mais pobre, digamos assim, né? Então a gente vê aí, pela série histórica, uma queda muito grande do poder de compra do brasileiro. Então, quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê e entende que está cada vez mais difícil, né? E aí existem uma série de explicações do porquê. Mas olhando para o cenário econômico, na minha visão, a gente tem, né, indo tudo bem no comando do navio, né? Nós somos um barco, né? O país ele vai sendo direcionado. Claro que se tu der o comando errado, a gente vai para um cenário pior do que a gente se encontra hoje. Mas, na nossa visão, olhando o mercado financeiro, a gente está num pico da montanha dos juros, né? Então, quando a gente chega lá no topo, só pode descer, né? Depois que chega no máximo, deveria só descer. Então, a gente enxerga essa Selic convergindo, de fato, uma queda. A inflação, ela é hoje controlada, né? Claro que aí, se o IBGE está certo, eu não vou entrar no detalhe disso, mas pelos dados oficiais, a gente tem uma inflação, na minha visão, controlada. A gente teve um choque em função do preço do petróleo em relação à guerra, mas que provavelmente vai ser algo, não sei se passageiro, mas que logo a gente espera, né, imagina que esteja resolvido. Então a gente aí vai para o Brasil da política, né? Aí vai se entender o que vai acontecer. Mas o cenário, na nossa visão, ele é positivo se tudo caminhar por um caminho normal, que é para as coisas darem certo, né? Ninguém quer caminhar para o caminho errado. Sim, né? Ninguém quer torcer. Não sei se eu respondi bem a primeira pergunta, mas... Você falou aí sobre, justamente sobre o endividamento da família brasileira. Uhum. Há propostas do financiamento dessa dívida brasileira, da família brasileira, por parte do governo. O que é que você acha sobre esse tipo de iniciativa? Olha, sendo muito honesto e transparente, eu acho que é um grande tiro no pé. Né, em geral... Como contornar, né? Contornar, né? Assim, sabe aquela... tapar o sol com a peneira? Isso não vai resolver o teu problema, né? É igual jogar água no deserto. Qual que é o ponto, né? As famílias se endividaram muito mais, né? O histórico brasileiro de crédito as pessoas se endividam, não têm dinheiro, elas dão calote. E aí foi criada uma linha de crédito no qual desconta em folha. E o brasileiro agora está aprendendo que ele não tem mais como dever, porque ele tem desconto em folha, né? Então, tudo bem, era certo dar o calote? Não era certo, mas era algo normal e recorrente no crédito no Brasil. Então hoje, por exemplo, essa linha do consignado, que cresce muito, né, é um juros mais barato? É um juros mais barato. Mas a gente também tem que entender que o Brasil é um país pobre e subdesenvolvido. Se a gente entender essa realidade, o Brasil é um país que faz força para dar errado, tá? Eu não estou querendo ser pessimista, mas assim, o Brasil tem muito potencial, tem muita coisa para ser feita. É um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, mas que toma algumas decisões erradas. Uma delas, na minha visão, foi essa questão da concessão desse crédito. Segunda concessão errada na nossa visão, tá? A questão da liberação do FGTS para as pessoas pagarem por essa conta. Sim, mas o FGTS ele está ali por uma questão de desemprego, certo? E essa pessoa, caso venha ter algum problema, seja na empresa ou na economia, se ela se desempregar, que dinheiro ela vai ter? Não tem. Então tu retirou do colchão daquela pessoa um dinheiro, mas era mal administrado. Não, tudo bem, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas a gente está tirando esse colchão. A segurança para amortizar. Esse negócio que existe e que era guardado, está injetando isso diretamente na economia e não está resolvendo, porque as pessoas seguem se endividando, né, sem educação financeira, né, e não só educação financeira, né, mas hoje a gente vê o orçamento muito apertado, então a pessoa pega às vezes ali, sei lá, 10 mil reais, esses 10 mil reais que seria algum colchão em algum problema, vira um pagamento de dívida, de conta, de um empréstimo que, bom, eu não sei qual que é a taxa média hoje do consignado do FGTS, tá? Mas não deve ser coisa menor do que, sei lá, 3% ao mês, que já é uma taxa cara. Considerável, quando tu coloca isso no tempo. Então, a gente tem uma linha de crédito que apertou ainda mais o orçamento
porque ela é na fonte, é 30% no máximo, imagina, é o consignado que a gente está acostumado com aposentado, em pensionista. Eu já trabalhei em banco, trabalhei já no Santander, onde a minha carteira de clientes era exatamente esse público, dessa faixa de renda, até R$ 4.000 na época, e quando a gente ia pegar, principalmente os aposentados, a falta de recurso deles, óbvio, né, que ninguém te obriga a pegar um empréstimo, né, mas todos eles tinham ali um peso no orçamento que era os empréstimos que eles iam fazendo, e renovando, e renovando, e renovando, e renovando, e cada vez uma bola de neve um pouco maior. Então, tu liberou acesso a um volume de crédito gigante, né, para pessoas que às vezes não tinham ali o entendimento, muitas vezes, de como ia funcionar, e na minha visão, tu injetou um dinheiro na economia que tu acabou endividando ainda mais uma parcela que tem menos acesso a uma educação financeira, tem menos acesso ao entendimento do que está fazendo, e aí tu acabou endividando ainda mais essas pessoas e cada vez mais diminuindo ali, né, a proteção financeira. Então, na minha visão, eu acho que foi assim, tinha um motivo para ser feito? Tinha, mas não era dessa forma, né? A gente pode entrar em questão para as outras perguntas, né? Mas tem uma causa por trás disso muito maior, né? Que a gente vai entrar em questão de política pública, a forma como o governo, né? E o presidente Lula, ele entende como tem que fazer o governo, né? Que é concedendo crédito para quem não tem. E na outra ponta, esse crédito vira remuneração e dinheiro para quem tem, então ele atende os dois, e quem paga essa conta é a classe média. Enfim, mas aí é uma conversa um pouco mais longa. Mas eu assim, a minha visão eu acredito que não foi bem feito, não, o incentivo errado. Entendi. Agora, a gente falando para aquelas pessoas que a gente, quando fala em um dos problemas que você falou, é a educação financeira e também de não saber investir, né? Uhum. Para quem deseja investir, Uhum. por onde começar? Como é que eu faço? Bom, começar pelo começo, né? Qual que é o começo? Primeiro, o volume de pessoas que a gente conversa, seja ela uma pessoa humilde ou às vezes uma pessoa com bastante patrimônio. Só te interrompendo antes de você dar a sua resposta, porque muita gente hoje um cenário e diz, é muito difícil, é coisa de outro mundo, eu tenho que essa história de bolsa de valores, de números, e aí? Então, lá, qual que é o começo, né? O começo, ele starta em saber quanto que eu ganho e quanto que eu gasto, né? Bom, se nem o governo às vezes acerta o próprio orçamento com todo aquele mundo de gente, imagina, às vezes, a família, né? Então, o primeiro passo é entender isso, é o orçamento familiar, né? As pessoas precisam ter esse número na mesa. E, de novo, né? Tanta pessoa que tem dinheiro e a que não tem. Então, hoje, a falta de educação financeira ela é em qualquer classe, em qualquer renda, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, é um pouco mais filosófico, mas o primeiro investimento que as pessoas eu acho que deviam fazer era nelas mesmas, porque quem gera a renda é a pessoa. Então, dependendo do momento de vida, é entender se não vai investir em si mesmo, seja numa faculdade, seja uma faculdade, uma especialização, quer que seja. Para quê? Com foco de aumentar a renda. Tem a renda, já está num patamar legal, já fez o seu primeiro orçamento, entendeu que, se eu ganho 10 mil, eu preciso gastar no máximo X, aí cada um obviamente Aí eu guardo no colchão? Não, aí a gente vai chegar no primeiro ponto, né? E aí o primeiro ponto que eu sempre falo, que é uma analogia a um prédio. A gente sobe um prédio sem base? Não. Primeiro é a estrutura. Qual que é a estrutura de um planejamento financeiro? Reserva de emergência. Quanto? Depende. Cada pessoa tem uma realidade. Uma coisa muito importante que eu vejo as pessoas confundindo é finanças pessoais. O próprio nome diz, é pessoal. Ou seja, não necessariamente o que o guru da internet, não estou falando mal do guru, mas o que o guru da internet está falando, às vezes um conhecimento geral, nem sempre ele vai se adequar. Então, se vai ser 6 meses de reserva de emergência, se é 1 ano, 3 meses, não importa. Qual que é o meu custo de vida? Meu custo de vida sem dar um passo na rua é R$ 2.000. Não. Vamos lá. Qual que é o teu real custo de vida? Meu custo real, meu mês a mês é R$ 5.000. Então, tudo bem. Tu é autônomo? Tu não é autônomo? Tua base familiar? Tu tem pessoas que podem te ajudar? Não pode? Então, tu tem que fazer uma composição disso e, inicialmente, pelo menos, juntar ali de 6 meses a 1 ano, é o que eu entendo, uma reserva de emergência.
E a partir disso, sim, começar a pensar, agora eu tenho dinheiro para investir. Daí por onde eu começo? As coisas mais simples, tá? Um bom CDB de um banco aí com liquidez diária de pelo menos 100% de CDI. Acho que só trazendo um ponto rápido, muito rápido, né? Mas o Banco Master veio para nos ensinar algumas coisas. A principal delas Sim, para banco quem não sabe, Banco Master é esse que problema que deu está na problema TV, que lá. todo mundo está Deu vendo problema aí. lá. Qual que é o ponto? Todo mundo recebeu, tá? A FGC tá cumprindo com o prometido. Mas qual que é o ponto? Eu quero ter o maior rendimento possível e inimaginável. Não. Sim, maior retorno, por óbvio, vai acabar tendo, né, um potencial risco um pouco maior. Então, aí muita gente fala, pô, mas e tesouro direto e tal? Eu falo, olha, tem coisas que o mercado fala, porque é um nome bonito e diferente, chama atenção. O básico bem feito é um CDB, pode ser de qualquer banco, tá? 100% de CDI com liquidez diária, se puder para um prazo de 5 anos para frente, porque, enfim, tem umas questões, mas já vai cumprir muito bem, dica de passagem, o objetivo que é uma boa reserva de emergência. Então começou, é isso, pô, já tem mais de 6 meses. Aí é necessário, né, montar o planejamento financeiro mais bem feito. E ter alguém especialista, né? É Porque bom, né? É bom. para entender de tudo isso, eu falo isso porque tem gente que você sabe que em toda profissão tem gente que É do bem e do mal, né? Do bem e do mal. Procurar alguém especializado, credenciado e tudo mais, né? Perfeito. Nicolas, eu vou deixar tu tomar um pouquinho aqui. Deixa eu tomar aqui, que senão a gente só vai sair daqui umas 8 da noite. Não, e outra. A gente vai agora para um momento chamado cafezinho sem filtro. Café sem filtro. Até com medo. Não fica com medo não, mas a gente se conhece muito bem. É só ver qual vai ser a pergunta. O café sem filtro é o seguinte, não tem essa enrolação de ficar respondendo, contextualizando. É na lata. Na lata. Bate pronto. Bate pronto. Você tá pronto? Tô pronto. Então vamos embora. Bom, quem vai dizer depois é o... Essas pessoas são assim, né? Mas vamos ver. Tá começando o café sem filtro. Vamos lá. Café ajuda mais que gráfico ou depende do dia? Café ajuda mais que gráfico. Você acompanha o mercado o tempo todo ou consegue se desligar? Pô, boa pergunta. 95% do tempo ligado no mercado. Dinheiro é mais emoção ou mais estratégia? Na minha profissão, estratégia, né? Mas para as pessoas em geral, é emoção. Um hábito seu fora do mercado que ninguém imagina? Eu sei, mas não vou falar. Tu sabe, Sei. Rapaz, eu comecei a fazer boxe. Não sei se isso é um hábito que as pessoas ele é lutador. Não sou lutador, não. Tô começando. Abraço pro mestre. Ele também gosta de Fórmula 1. Fórmula 1, com certeza. Isso aí é sagrado. Isso todo mundo sabe, né? Mas isso quem me conhece sabe. Investir hoje é necessidade ou luxo? Necessidade. Todo mundo tem que guardar dinheiro. Brasileiro ainda tem medo da bolsa de valores? Muito. Quem começa hoje tem mais oportunidade ou mais risco? Muito mais oportunidade. Muito mais oportunidade. Influenciador financeiro ajuda ou atrapalha? Então, eu não tenho como responder uma coisa só, né? Eu acho que um pouco dos dois. Ele ajuda porque ele trouxe um conhecimento para as pessoas que estavam ali cegas em relação a isso, né? Então, ficou mais acessível, mas ao mesmo tempo vem muita informação errada. Então, ou às vezes viesada, né? Então, a gente conhece, sabe que tem interesse por trás ali. Dá para ficar rico investindo ou isso é ilusão vendida? Dá para ficar rico investindo. Já conheço muitas famílias aí que ficaram... Claro que, posso fazer um adendo aí? Pode. Óbvio, né? Que, assim, que ganhou dinheiro no mercado financeiro do zero são pouquíssimas, né? Normalmente a gente está falando de pessoas que tinham um negócio, investiram dinheiro e que com o tempo esse recurso ele se multiplicou milhares de vezes e resolveu a vida da família toda. O brasileiro está mais preparado para investir ou só mais exposto ao risco? No geral está mais preparado para investir. O que mais pesa hoje? Juros, política ou comportamento do investidor? Excelente pergunta. Tem que para escolher um só, né? Ou pode ser os três, ou pode ser os dois. Eu acho que tem uma composição, mas qual que é a primeira mesmo? Juros, política ou comportamento do investidor? Acho que os dois primeiros mais e...
Claro que eu tenho viés, né? Porque o meu cliente ele já, né, já investe. Sim. 2026 tende a ser um ano de oportunidade ou de cautela no mercado? Extremo Extremo o quê? de oportunidade. Quem aproveitou o mês de março aí fez o ano. Fez o ano. Muita gente entra na bolsa sem saber o básico. Hoje com juros a 15 não, né? Mas hoje o mercado financeiro, só rapidamente, né? Se a gente for olhar para a questão de investimentos, bolsa deve representar na carteira média do brasileiro a 5%, então é muito pouco assim, exposição em bolsa. Mas em geral, assim, o pessoal se vê se expondo muito pouco, né? Selic a 15, mais o estrangeiro é que está comprando bolsa. Qual é o erro mais caro de quem começa a investir? Não ter a direção certa, né? Acho que assim, uma coisa que eu falo para todo mundo, o maior ganho que às vezes a gente vê numa família é o ato de começar a guardar, né? Muitos começam e de fato começam a guardar mais porque veem que tem um futuro esse negócio, né? Claro que tu pode cometer o erro na alocação, mas em geral, se tu fizer tudo certinho, mas um mau conselho pode custar aí alguns bons anos. Uma verdade sobre investimentos que ninguém gosta de ouvir. Que ninguém gosta de ouvir. Deixa eu pensar assim. Que ninguém gosta de ouvir. Olha, que de fato é longo prazo e demora. As pessoas elas querem muitas vezes ter um retorno muito rápido, né? E segurança e rendimento não combinam, né, com rapidez, né? Então nada se constrói do dia para a noite. O maior erro de quem quer ganhar dinheiro rápido. Acreditar em falsas promessas, né? Vai as pirâmides aí, né? Acho que as pessoas caem muito nisso ainda hoje. E para terminar, complete a frase. Quem quer crescer no mercado precisa estudar muito e tem que estudar bastante, se dedicar e investir muito em relacionamento. Então, cara, não pode ter medo, tem que ir pra rua mesmo, porta a porta. Quem quer entrar para esse mercado não é um mercado fácil, né, mas é um mercado muito bom, mas vai exigir, na minha visão, um preparo, né? Então, você precisa saber, precisa conhecer, até porque tu vai estar, às vezes, ali cuidando do dinheiro que uma família levou uma vida inteira para construir. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Assim, uma má gestão numa carteira pode arruinar as finanças de muitas pessoas, né? patrimônio. O patrimônio. E aí o patrimônio é a saúde, é a segurança, é tudo, né? Então, para quem quer entrar nesse mercado, né? A coisa mais essencial que eu acho que não é nem para o mercado, como tudo é um caráter, né? Precisa ter um caráter para trabalhar nesse negócio. Responsabilidade com o outro. E, cara, eu acredito que isso bem feito e paciência, né? Assim, não vai entrar no mercado e achar que em um ano vai fazer carnaval, né? Tem que esperar aí um tempo, né? Se dedicar, não é fácil. 6 anos aí nessa caminhada. Então, é isso. Tá vendo que foi mais simples que você imaginava. Você tirou de letra tudo, como sempre. Esse foi mais um Café Sem Filtro. Com o Nicolas Paz. Nicolas, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas você atua, você mora em Santa Catarina, mas atua em todo o Brasil. Todo o Brasil. Aqui na região, onde é que você atua? Assim, no Pernambuco, bom, primeiro que eu, de novo, né, meu filho é cararuense, né? Sim. Com muito orgulho. Então, eu conheço, às vezes eu conheço até mais Pernambuco, que muito pernambucano, né? Então, cara, eu fui a Petrolina nessa viagem, né? Então, sim, assim, eu atendo o estado inteiro. E hoje, com a questão da internet, a gente consegue, né, fazer esse trabalho em qualquer região, né? Então, Pernambuco como um todo, Alagoas também, Ceará, né, Fortaleza, Itaitinga, enfim, tem gente de todo canto, então não tem barreira nem restrição geográfica. E, obviamente, tendo agenda, tendo espaço, também vou fisicamente além do próprio digital. Então, quem quiser, fica à vontade, está convidado para um bate-papo. E o Nicolas, ele está convidado, já é convidado. Ele já olhou com a cara que ele já é convidado
para ser um dos colunistas do portal Novo Contexto, justamente não mais na forma escrita, mas em formato de vídeo. Ele vai estar enviando para a gente. Eu estou falando aqui para amarrar forçar, o homem. Né? Botar no contrato. Ele vai trazer para a gente justamente análises de mercado que você que é empresário, você que é empreendedor, precisa estar antenado com o mercado hoje. O mercado hoje é global, né, Nicolas? Global. O mercado não pode ser apenas o que eu vivo, o que eu estou olhando, mas o que está além do que eu estou enxergando. Tem muita coisa acontecendo e para isso a gente precisa de especialistas e nada melhor que o Nicolas, que é o nosso novo colunista do portal Novo Contexto. Novo velho, né? Porque na verdade eu estou devendo. Esse convite, gente, faz muito tempo. Esse cafezinho aqui, eu acho que quantas vezes foi ensaiado, Nicolas, para a gente acontecer? Olha, no mínimo umas 10 vezes, mas não é por mal, é porque realmente a agenda não encaixa. O Hugo também não para, né? Tá sempre fazendo uma cobertura ou outra, ou às vezes no dia que eu tô em Caruaru já tem outro cafezinho marcado. Já aconteceu isso várias vezes. Mas eu espero que... vai sair, porque a gente está justamente formatando, estabelecendo uma maneira, uma forma, mas vai sair esse negócio. Se quiser me cobrar, viu? Um outro café, um outro bate-papo em agosto, certamente eu vou estar aqui. Oi. Depois do nascimento da minha filha. Então em agosto eu tô aqui e a gente marca. Vai ser bom, a gente pode até marcar, que aí a gente fala como tá a sendo eleição vai impactar, que vai estar próxima, a gente vai ter uma definição de realmente quem vai ser candidato, quem não vai ser. E não adianta dizer assim, mas não tem nada a ver política com economia, tem tudo a ver, né? Esse é mais polêmico, Eu tenho que arrumar... segurança aqui, dependendo do que a pergunta que vier. Mas brincadeiras à parte, Nicolas, eu queria te agradecer aí por esse tempo, foi muito bom, muito proveitoso, e você já é de casa, né? Bom, obrigado, Hugo, pelo convite, obrigado pessoal do Novo Contexto, também do Café Lambreta. Então estamos juntos aí, bora pro próximo e semana que vem já tem o primeiro material, se Deus quiser. Olha, promessa gravada. Gente, obrigado você que participou até agora, você que acompanhou até agora esse cafezinho da gente. Eu queria te pedir um favor, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe essa conversa. É uma conversa leve, gente, não é a conversa da gente estar engessado aqui, é uma conversa da gente estar realmente debatendo temas importantes, mas de forma leve, de forma que um cafezinho merece. Tá certo, gente? Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo cafezinho, se Deus quiser.